Agora, por que essa história com São Jorge? Por que a Companhia de Jorge? Olha, isso está profundamente relacionado com uma história de vida, né? Do que me deu o nome, né? De uma madrinha que nos criou meus irmãos, e que disse para minha mãe que meu nome seria Jorge, que eu era do santo e tal. E ainda garota e tal, ela me levava, ela era da Umbanda e me levava às sextas pro terreiro para bater uns tambores e tal. Tempos depois, muito tempo depois, claro que depois, com uns 12 anos, eu não queria mais, enfim, queria ficar jogando bola com os colegas na rua, enfim. Muito tempo depois, já dessa década, eu fui num lugar em Belém, tá, que me pareceu muito familiar. Né? Aquela sensação de que, já estive aqui nessa casa em um determinado momento. Né? Um bar em que a dona, amiga minha, enfim, por sinal uma arquiteta, Luciana Fajardo, na casa de Noca, disse: "E Jorge, tu sabias que isso aqui foi um terreiro?" Eu disse: "Pronto, era aqui mesmo, cara." A casa de Noca era o lugar, era onde é a casa que funcionava o terreiro que eu ia com a minha madrinha. E aí, nesse momento, eu também redescobri, que era uma viagem a Lisboa e tal, fui visitar o Castelo de São Jorge, e aí vi realmente umas relíquias, umas coisas e resolvi apropriar essa ideia, porque, sobretudo, sabe de uma coisa? São Jorge, claro que, indiscutivelmente, tem essa relação religiosa, enfim. Eu, particularmente, gosto dessa relação do guerreiro, do protetor, dessa proteção, enfim. Mas ele é, sobretudo, uma figura pop, é um ícone da cultura pop, né? Padroeiro dos times de futebol, padroeiro de várias cidades do mundo, até de Moscou, uma coisa impensável que descobri que, enfim, né, da Inglaterra, da Catalunha, enfim. E aí resolvi apropriar isso no meu trabalho e passei a chamar esse espaço, meu ateliê, da Companhia de Jorge, né? Sou feliz porque eu estou feliz porque sou de sua companhia. E essa ideia de companhia também, dessa ideia do que significa agregar, né? Agregar pessoas, agregar boas ideias, enfim, e amigos em torno da arte, né? Daí companhia. E companhia vem de companes, que significa compartilhar o pão, né? Dividir o pão. Então, estar, né, numa boa companhia, na companhia dos amigos, na companhia da família, das pessoas queridas que orbitam em torno desse universo, né, do meu universo. Daí a Companhia de Jorge. O que veio antes, arte ou arquitetura, acho que não saberia dizer. Talvez porque eu desde sempre
fui muito atento a essas questões da criação, do desenho, da pintura. Gostava ainda criança de desenhar cidades, fazia mapas das cidades. Observava a arquitetura moderna que lá nos anos 60 se instalava em Belém e dizia, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Então, desde sempre, falava para os meus pais que queria fazer arquitetura, quero fazer arquitetura. E mesmo depois, já adolescente, enfim, já inclinado a essa veia artística tomando conta de mim, ainda assim eu disse, não, vou fazer arquitetura. E claro, naquele momento, no curso de arquitetura, havia todo um campo, né, e um grupo de professores muito bons, que estimulavam isso, né? O curso de arquitetura era muito vinculado a essa questão estética, plástica, né? O desenho e plástico ocupava uma carga horária imensa e a gente podia lidar com essas linguagens, enfim, artísticas e tudo mais. Eu faço parte de uma geração que veio exatamente de artistas que se formaram a partir da escola de arquitetura. Então, muita gente, né? E de tal forma que a arquitetura, no primeiro momento, claro, foi a minha formação, atuei durante muito tempo projetando, construindo, inclusive, mas aos poucos também, já nos anos 80, essa veia das artes plásticas foi tomando campo por conta das participações no Salão, no Arte Pará, e muito novo ainda no Salão Nacional. E essa questão das artes plásticas também acabou me levando para a docência, de tal forma que eu não vejo nenhuma separação hoje, tudo muito vinculado na minha vida, essa questão da arquitetura, da arte e da docência. A arquitetura já foi considerada grande arte, né? A arquitetura é o domínio criativo do espaço pelo homem. É a apropriação, é a criação de uma espacialidade que traduz o homem, desde o mais simples abrigo à construção mais sofisticada. A arquitetura é uma forma de como o homem transfigura o espaço para apropriá-lo, e dentro de uma dimensão, sobretudo, desde sempre, estética, claro que funcional igualmente. Mas eu insisto, hoje, especialmente na questão da formação do arquiteto, eu insisto em restaurar um certo sentido, uma concepção renascentista na arquitetura, a do homem artista que surge no Renascimento, que era ao mesmo tempo um arquiteto, um pintor, um escultor, um poeta. E eu acho que essa dimensão estética da arquitetura que a gente não pode perder. Digo, no seu sentido humanista, de uma estética da existência na arquitetura. Digo mais ainda, talvez a arquitetura humanista e hedonista, diria assim, do culto ao prazer, do culto à forma, do desejo realmente estético, que hoje se alia à tecnologia, para que essa tecnologia não se sobreponha ao homem. Acho que a estética traz esse conteúdo, sobretudo humano, para a gente lidar com a arquitetura nos dias de hoje. Então, o homo estéticos, o homo tecnos, no tecnomundo que a gente vive hoje. Daí que eu acho que a formação estética do arquiteto é algo do qual a gente não pode abrir mão. Embora hoje
o que a gente observa muitas correntes contrárias a essa concepção. Sempre gostei de desenhar e pintar. Tínhamos em casa, eu e meu irmão, os estojos de guache em que a gente ensaiava essas pinturas, enfim, até hoje guardo algumas coisas, eu acho que tem algumas pastas lá pela casa do meu pai. E depois, no curso de arquitetura, a gente teve a chance de ampliar esse domínio com as linguagens. Eu tive grandes professores, a começar pelo ensino da história da arte com o mestre Hélio. Depois tive a sorte de ser aluno de um Henrique Pena, Dino Oliveira, enfim, entre outros, e que me proporcionaram essa experiência, né? Era aquarela, era o guache, era o nanquim, enfim. E naquele momento, lá pelos anos 80, havia um campo, né, uma abertura para essas formas de expressão, com os salões que foram surgindo, os salões de arte. E logo a gente viu que a gente pode apresentar um trabalho, e melhor ainda, colocava o trabalho em exposição e o trabalho rendia. E imagina, naquele tempo, um monte de aluno Durango, né, ganhando uma ponta, vendendo um trabalho de arte que era maravilhoso fazer. Enfim. Então, nada melhor, né? Curtir, fazer, enfim, o seu trabalho e ter um resultado financeiro daquilo. E daí a cangula pegou o vento, né? Os salões vieram as premiações e a projeção no Estado. Participei muito cedo do Salão Nacional, uma projeção muito boa naquela época, enfim. E ao mesmo tempo que eu entrava no campo acadêmico para ensinar no curso de artes e depois da arquitetura. Então, naquele momento, lidar com essas linguagens, quer dizer, ao mesmo tempo que você trabalhava com arquitetura, projetando, construindo, era o tempo também que você tinha livre para se dedicar também ao campo das artes plásticas, que foi tomando cada vez mais espaço. E num determinado momento eu tive que fazer a opção de deixar de lado um pouco a arquitetura e me dedicar mais à atividade artística e igualmente acadêmica também. Mas eu digo hoje que a concepção de arquitetura que eu tenho hoje, que a arquitetura me deu, de espaço, de estética, de forma, né, é indissociável do meu trabalho, né, do meu traço, da minha linguagem. E eu não vejo por que distinguir, separar essas coisas. Eu acho que tudo se integra realmente com um estilo de vida que você construiu, sobretudo. Esse mix de coisas, no meu caso, do arquiteto, do artista e do professor. Como eu costumo dizer, isso aí corresponde a um estilo de vida e a uma estética da existência que eu elegi para mim. Então, eu acho que essas coisas estão no meu dia a dia, nas coisas mais simples, no meu modo de falar, no meu modo de ver as coisas. Essa forma de ler o mundo, que não é meu exclusivamente. Eu acho que quem lida com criação, seja ele em qualquer campo, ou da arquitetura, das artes visuais, do design, da moda, eu costumo dizer, esse artista, ele não desliga nunca. Ele está sempre antenado e olhando as coisas do mundo, filtrando através desse quadro, né? Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome, como diz a música da Adriana Calcanhoto, enfim.
Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Ah, eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone, de um modo geral, a fome dos meninos que têm fome. Para qualquer aprendiz de arquitetura, a nossa grande referência, né? A referência brasileira é Niemeyer. Mas eu recordo de ser muito ligado exatamente a essa questão das linhas modernistas que eu via, especialmente nas casas modernistas ali da Almirante Barroso, próximo onde eu morava, né, no IAPI. Depois, na faculdade, o primeiro cara assim que realmente me chamou a atenção, percebeu realmente o meu olhar, a minha vontade em torno dessas coisas, mais ligada à forma, à estética, e que me deu assim, me descobriu muitas coisas. Foi um cara que era sensacional, o Henrique Pena, cara. Muito bom falar desses caras assim que me formaram, desses professores. O Daniel Campbell. Foi o cara que me abriu as portas do design, né, do campo do design, me revelou muitas coisas. Paulo Cal foi meu professor meu primeiro professor de projeto, e que não deu exatamente, quer dizer, uma metodologia de projeto. Mas o Paulo Cal tinha acabado de voltar da França e era adorável conversar com ele sobre arquitetura. Mas aí, das referências da arquitetura naquele tempo, eu passei a me interessar muito, o que vinha pela revista Projeto, né, que eu assinava e tudo mais, eram aqueles arquitetos que buscavam uma linha, exatamente nessa linha pós-modernista. Então, um projeto que me encantou foi do Gasperini, em São Paulo, do Citibank, que era o projeto do Citibank na Avenida Paulista. E depois o trabalho do Paulo Mendes da Rocha, né, com aquelas massas brutais de concreto, enfim, extraindo uma plasticidade incrível daquela volumetria do concreto. E claro que não havia uma coisa definida, né, sobre uma linha específica de cada projeto, mas gostava muito naquele momento, das experiências mais do less is more, dos pós-modernistas, mais provocativo e mais bem-humorado, assim, mais irônico, do que aquela rigidez, daquela ortodoxia dos modernistas. E tu sabes, eu costumo dizer para as minhas meninas, nostálgico, saudoso, enfim, daquele tempo, afinal de contas, né? Assim, recém-formado e saído da faculdade. Eu disse outro dia para as minhas meninas, tu sabes, eu acho que eu nunca saí dos meus 25 anos. Eu nunca abandonei os 25 anos. Teve um episódio engraçado que eu abandonei meu primeiro emprego. Logo que eu saí da faculdade, fui trabalhar com o Camilo Del Duque. E no final do ano, ganhando bem, uma série de projetos pela frente que o escritório tinha, e estava no momento bom, enfim. Era 1984, anunciaram o Rock in Rio,
que ia acontecer aconteceu em janeiro de 85. Eu peguei toda a minha grana, comuniquei ao Camilo que eu estava saindo e me mandei para o Rio de Janeiro, para o Rock in Rio. O Camilo ficou furioso comigo porque eu abandonei o escritório e passei 4 meses no Rio de Janeiro, torrei toda a minha grana e voltei que nem um filho pródigo para casa. Mas acho que são experiências assim que também te enriquecem como gente, né? Mas quando voltei a Belém, rapidamente engrenei novamente na arquitetura, projetando, construindo, e assim foi. E em 85 mesmo foi quando eu participei pela primeira vez do Salão Nacional de Artes Plásticas, que era o grande salão na época, imagina. Fui contemplado naquele momento, fui premiado naquele ano também no Arte Pará, e aí a coisa ganhou força, foi ganhando um sentido cada vez mais profissional, mais consistente, a coisa foi se consolidando, você vai adquirindo experiência, vai ganhando conhecimento, informações. Ao mesmo tempo, o universo das artes aqui em Belém, o mercado foi se abrindo. O Gileno Chaves abriu a Galeria Elf, e que foi muito importante e responsável por também projetar muitos artistas da minha geração naquele momento. E então, quer dizer, todo aquele cenário foi se configurando, foi se desenhando naturalmente naquele momento, não só para mim, mas para muitos amigos, né, hoje, quer dizer, oriundos daquela geração da FAU, da Faculdade de Arquitetura, que transitaram pelas artes plásticas e, consequentemente, também se tornaram docentes. Então, muita gente que fez exatamente o mesmo percurso. Mas imaginem só, gente daquela turma toda, quer dizer, de uma primeira geração, da Dina Oliveira, do Osmar Pinheiro Júnior, do Emmanuel Nassar, depois da minha geração, enfim, eu, Luiz Braga, Luciano Oliveira, Rosângela Brito, Alexandre Siqueira, enfim, tá? Perdão se eu esqueci o nome de muita gente, mas ou seja, eu sou apenas um representante daquele contexto, daquele cenário em que essas coisas se configuraram, aconteceram num momento muito profícuo, né? Muito rico da produção artística paraense. E o melhor, enfim, as coisas estavam nascendo praticamente naquele tempo, né? Era um momento, década de 80, um momento de abertura, e havia um desejo, uma vontade muito grande de todo mundo ver as coisas, de discutir as coisas e frequentar os mesmos lugares, promover, valorizar o trabalho do outro. Enfim, acho que era um cenário bem interessante, né? bem rico naquele momento. E em Belém, não só as artes plásticas, né, mas a fotografia, a música, a poesia, o teatro, tinha uma coisa muito efervescente e muito assim articulada. Todo mundo frequentava todo mundo. Ia ver a peça do cara, depois ia ver a exposição do artista, da turma da fotografia, depois ia para o show de música de alguém, enfim.
Era assim, era aquele circuito. Era uma grande festa. O Deleuze costumava falar dos intercessores, né? Tem alguns intercessores que de vez em quando batem a minha porta. Né? Pode encarar isso tanto do ponto de vista espiritual, ou, enfim, filosófico e tudo mais. Né? Tem algumas coisas que baixam, assim, uns espíritos que fazem download de vez em quando, enfim, em geral, né? No final da madrugada. Né? Esse é um dos casos em que eu costumo anotar algumas coisas e, né, procurar registrar aquilo que eu vou desenvolver depois. Outra coisa que me instiga ou me inspira, muitas vezes é uma música, a música ou a mensagem que a música traz, ou a referência que essa música traz de um determinado momento, de um determinado contexto, ou mesmo do que a música canta, também é uma centelha para um processo criativo. Mas isso tudo se dá também por uma atividade dos circuitos criativos aí que pegam essas referências todas aí que eu acumulei ao longo de anos, e articula uma série de conexões criativas aí que se transformam no trabalho, coisas às vezes absolutamente inusitadas. E isso se dá não só na criação visual, né, no desenho, numa pintura, mas numa criação textual também. Então esse processo criativo está muito associado a essa condição, né? Essa forma, essa capacidade de você articular, ou manobrar, ou manejar essas múltiplas referências que te formam, né? É claro que né, tem algumas centelhas, enfim, que dão esse start, né, criativo, que depois você vai desenvolver. Aí já é no âmbito do domínio da linguagem, de como você vai representar aquilo, você vai expressar aquilo. Um texto traduz melhor aquilo, ou uma imagem, né? Ou a fotografia de alguém que pode ser muito inspiradora, né? E como você conecta essas coisas. Então é essa permanente construção e reconstrução de um mundo teu, né? Que é sobretudo teu, que depois você conclui, compõe, né? Se torna uma obra, se torna um trabalho e que ganha o domínio público e que também vai ter outros mundos se superpondo àquilo. Eu acho que o fazer artístico é isso, né? O processo criativo é essa permanente reconstrução do mundo, recriação do mundo. É quando o homem brinca de Deus, né, cara? Esse dom que Deus nos deu, uma entidade nos deu. Então, de um entendimento filosófico também, né, a gente começa a prestar atenção nos filósofos, né? Como diz o Nietzsche, diz que só a partir da experiência estética vale a pena a vida ser vivida. E ele complementa dizendo que temos a arte para que a vida ou a realidade não nos esmague. Então é sempre esse processo de criação, de recriação, de renascimento, né?
de colocar as coisas para rodar, de ir em frente. Por isso que eu digo que é algo existencial mesmo, aquilo que te move, aquilo que te... sempre um devir, que nos mobiliza. E eu acho que é do homem, né? Uma angústia permanente de revelar algo novo. Como o outro disse, quer dizer, de fazer do banal, do comum, algo extraordinário. De sair do lugar comum para um outro lugar, cara. Isso é a criação, é o processo criativo. Paisagem da solidão. O pintor sob um turbulento céu vermelho. Não indiferente a isso, ele sorri. Está feliz. Isso reflete um momento de crise, um momento de questões pessoais, enfim, mas que o trabalho te alavanca, né, te impulsiona a seguir em frente. Eu acho que dos últimos trabalhos, tem tantos outros, enfim, mas esse ganhou um significado especial por conta dessa referência autobiográfica, enfim, que é literalmente a minha cara, eu acho. Rapaz, eu acho que, na verdade, tudo começou com uma experiência poética ainda no tempo da faculdade, no início dos anos 80, de um grupo que se reunia para mostrar e discutir poesia, enfim. Bom, quando você é novinho, né, todo jovem é poeta, né, é metido a poeta, enfim. E aí a gente acabou reunindo um grupo que, por conta própria, lançou naquele momento. Éramos todos, na maioria, assim, universitários ainda, enfim, sonhadores, naturalmente. E aí nós publicamos essas três coletâneas do fundo de gaveta. A gente se reunia em casa. Então, figuras que são grandes amigos, o Vasco Cavalcante, o Celso Luan, Zé Menino, William Silva. Bom, esse foi um ponto de partida, né? E a produção gráfica era minha, as ilustrações das capas eu fazia e tal. Isso também acabou depois me levando para uma outra aventura, um livro de poesias que eu publiquei chamado Quintais do Tempo, que é fruto exatamente do que eu escrevi nessa época. E que eu submeti os textos a um concurso literário da Secult na época, e foi premiado, né? A premiação consistia na publicação do livro. E parou por aí, né? Eu acho que essa aventura poética é algo muito arriscado. Com todo respeito à poesia, né? Eu fiquei por aqui. Mas o trabalho no campo das artes visuais também, por conta desse gosto pela escrita e tal, eu comecei a fazer ensaios para os amigos que me pediam apresentar um texto expositivo e tal. O primeiro deles foi para o Haroldo Maleixo, em 94, uma exposição individual do Haroldo lá no Museu da UFPA, que era um voo sobre o Zou de HB. Era um ensaio sobre o trabalho dele, não tinha nenhuma pretensão de crítica de arte, nem nada. E, bom, mas trazia a minha verve de uma coisa irônica, e que outros amigos artistas gostaram, e eu fui fazendo. Gosto muito dessa produção das cartografias também, de uma exposição que fiz no CCBio, e para o qual a Jussara Derenge escreveu um texto que
eu gosto muito, sobre esse universo das cartografias, tanto a cartografia clássica, né, histórica, enfim, como a cartografia pós-moderna, né, do Deleuze, que eu acabei apropriando na minha pesquisa do mestrado e doutorado. A referência com a literatura do Jorge Luis Borges, da qual a Jussara também é fã e acabou construindo um texto belíssimo, né? E aí o catálogo traz a imagem da obra com um texto meu que acompanha, digamos, legenda, constrói uma narrativa em torno da ideia ou das referências que o trabalho traz. E alguns outros. Essa de uma exposição que a gente fez no Rio, eu, Geraldo e o Gaia, artista paraense radicado no Rio de Janeiro, que traz esse trabalho, né? Um díptico da sereia de Copacabana, com o São Jorge de Copa também, que cavalga aqui um cavalo marinho, na verdade. A cara dessa princesa, dessa sereia. As minhas espadas a espada lâmina e a espada planta. As linhas do horizonte. Esse foi um trabalho que eu gostei muito, é um díptico. Um deles traz um título que remete a uma referência literária. Os Últimos Entardeceres da Terra, segundo Roberto Bolano, um escritor chileno contemporâneo que eu gosto muito. E aqui também um exercício de autorretrato, né? Que é o de Bubuia, Crônicas do Pintor que Mirava as Estrelas. Aqui eu imerso no Igarapé, no rio, na Amazônia. São algumas coisas desse universo da companhia, da minha companhia. Eu não sei se eu teria autonomia para isso, assim, de resumir, né? Talvez parecesse pretensioso, mas eu acho que o meu trabalho cada vez mais revela uma vontade de contar coisas, de contar histórias. Por isso que eu digo que ele se encaixa nesse campo das narrativas visuais, que são autobiográficas e tal. E aí tem uma frase do Dylan que eu uso frequentemente, foi a epígrafe da minha tese, enfim, em que ele diz que os grandes livros foram escritos, os grandes ditos foram ditos. E eu só quero poder pintar um quadro das coisas que se passam por aqui de vez em quando. Tem uma sonoridade musical própria do Dylan, que é um poeta, um compositor que eu gosto muito. E ao mesmo tempo que acho que simplifica as coisas. Enquanto tiver pique, enquanto tiver vida para ensaiar essas coisas, de criar essas coisas do meu universo, da minha companhia, de traduzir esse mundo
um mundo que é meu, é teu, é de todo mundo. Eu vou continuar pintando um quadro dessas coisas todas. Né? How does it feel? How does it feel to be on your own? Outro dia eu fiz um trabalho para Marina, especialmente para ela, pra colocar na parede em São Paulo, que era da série das cartografias, dos labirintos, enfim, e tal. E que eu chamei de Marina Land, né? A terra de Marina, que trazia uma cartografia de um mapa, né? Da região daqui, Belém, né? Said you'd never compromise with the mystery tramp, and now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and ask him, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel? Extremamente amorosa. Extremamente amorosa. Né? E estou certo de delas comigo também. Hoje, temos assim acho que de cuidado, né? Mais delas comigo do que eu propriamente de mim com elas. E são três mulheres muito fortes, né? Uma personalidade muito forte. Elas são muito mandonas. E claro, né? Por conta disso, acho que é muito de um certo domínio. Né? Tem um carinho, tem um ciúme, tem um cuidado, principalmente o cuidado, né? Com uma certa exposição, enfim. A gente acaba se tornando uma figura pública, né? E nem se dá conta disso. Marina e Mariana e Ana.